Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Um programa com a Palavra de Deus chegando ao teu coração. Nós agradecemos as empresas que estão oportunizando este programa. São elas: Boa Vista, Academias em Geral, Vienge Projetos de Engenharia e Molina Barbearia. Como empresas de apoio estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Como é bom quando nós podemos ter a direção de Deus para as tomadas de decisões na nossa vida. Para isso nós temos à nossa disposição a Bíblia Sagrada, o manual para todos os cristãos. Através da Bíblia Sagrada, nós temos as diretrizes para uma vida feliz e principalmente para termos vida eterna através de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos parábolas e também diversas histórias fascinantes que envolvem homens, mulheres e crianças. O objetivo dessas histórias é justamente nos colocar dentro delas para que tenhamos uma aplicação divina para a nossa vida. Por exemplo, nós encontramos no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10 e o verso 46 em diante, uma história que envolve a cura do cego Bartimeu. Jesus estava passando, o cego que estava sentado à beira do caminho ficou sabendo que era Jesus que estava ali passando e começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. A multidão mandava ele se calar e ele cada vez gritava mais: Jesus, tem misericórdia de mim. Até o momento em que Jesus para e dá atenção para ele. Quando levam o cego até a presença de Jesus, acontece uma pergunta: o que queres que eu te faça? E o cego então responde: mestre, que eu tenha vista, que eu seja curado. E Jesus então curou, trazendo a visão àquele cego. Com esta história tão rápida que acabei de contar, é para que eu e você possamos nos colocar, nos posicionar como o cego Bartimeu. Como muitas vezes nós estamos à beira do caminho, esperando uma solução, as pessoas querendo que a gente se cale, mas graças a Deus que Jesus sempre tem a atenção, a cura e a libertação para a nossa vida. Amém? E por falar em histórias, nós temos hoje a presença de uma pessoa muito amada, muito querida, pelo menos por mim. A minha esposa. Ana, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. E hoje a Ana está participando pela primeira vez aqui no Com Fé é Possível e eu convidei para que ela aqui presente esteja contando uma dessas histórias da Bíblia para que a tua vida seja edificada. Valeu? Ana, com você então para trazer uma das histórias que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Bom, então eu quero dizer um bom dia ou uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei qual é o horário aí que você vai acompanhar na programação da TV Erechim, né, esse programa. E eu tô aqui muito feliz pela primeira vez, não sei como eu vou dizer, Edgar, né, meu marido, ou pastor Edgar, sim, porque também é meu pastor, né? E eu espero que vocês gostem da história que eu vou contar hoje para vocês, e o nosso personagem é José. Talvez você já tenha ouvido uma frase que falam assim: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E justamente Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó, e Jacó é o pai de José, do nosso personagem. Então aí a gente está falando da quarta geração já de homens que foram muito abençoados por Deus e que tem lindas histórias, né, sobre esses homens na Bíblia Sagrada. Jacó teve 12 filhos no total, José era o 11º desses filhos. E é o filho com a sua grande amada Raquel. Porque naquela época, né, os homens tinham mais do que uma esposa. Ainda bem que hoje não é mais assim, né, gente? Se bem que, né, tem uns por aí que tentam, mas enfim.
José, ele era então esse filho dessa amada Raquel, e depois de José, Raquel teve mais um filho, Benjamim, e ela faleceu no parto desse segundo filho. Então Jacó teve 12 filhos e José, ele era o filho preferido do pai. Jacó, ele deu uma túnica especial para José, o que despertava nos outros irmãos inveja, ciúmes, né? Ao ponto de os irmãos realmente desejarem até matar o próprio José. E a história nos conta que José, ele era um rapaz sonhador, porque nesse momento da vida de José, ele tinha cerca de 17 anos de idade. Eu e o pastor Edgar temos uma filha de 17 anos de idade. A gente vive isso na nossa casa, né? Toda essa energia da juventude. Então, a gente vê aí José sendo um rapaz muito moço e um grande sonhador. Mas, na verdade, ele tinha sonhos que Deus dava para ele. Ele nem imaginava aonde esses sonhos o levaria. Uma vez, por exemplo, ele sonhou que ele tinha um feixe de trigo em suas mãos e cada um dos seus irmãos tinham também um feixe de trigo. E o feixe de trigo dele ficava em pé e os dos irmãos se prostravam para ele. E ele, muito naturalmente, né, com a sua jovialidade, compartilhava para os seus irmãos mais velhos o sonho que ele tinha. E os seus irmãos ficavam muito brabos e pensavam que ele acha que ele vai, quem sabe, governar sobre todos nós. E numa ocasião, José teve um sonho onde a lua, o sol e as estrelas se prostraram para ele. E foi quando o seu pai, Jacó, então, refletiu muito nesse sonho que o filho teve, imaginando, então, quem sabe, eu mesmo, o seu pai, sua mãe e seus irmãos, um dia iremos nos prostrar, né, diante de José. E o tempo passou. Numa ocasião, José foi enviado por seu pai Jacó para observar o que os irmãos estavam fazendo, estavam negociando, fazendo negócios da família um pouco mais afastados da sua casa. Mas o pai Jacó mal sabia que essa era a oportunidade que os irmãos iriam aproveitar para dar fim à vida de José. E realmente, quando José se aproximou dos irmãos, já de longe, quando eles o avistaram, eles planejaram matar José. Só que toda a família, gente, ela tem um filho mais velho, um irmão mais sensato, aquele que é o apaziguador da casa, né? E nesse caso, o filho mais velho, Rúben, ele propôs para os irmãos que, ao invés de matarem José, eles colocassem José dentro de um poço de água que estava seco ali por perto. E foi o que fizeram. Então o pai Jacó, esperando que José ia trazer notícia dos seus irmãos, porque isso era algo que também agradava muito Jacó. José, ele contava tudo para o pai, o que os irmãos planejavam, o que os irmãos negociavam, quais eram o comportamento, as atitudes dos irmãos. E era isso que Jacó ficou em casa esperando, que José ia trazer notícias para o pai. Só que os irmãos armaram tudo isso contra José e largaram José dentro de um poço. Só que nesse tempo, até que eles foram fazer uma refeição, estava passando por ali uma caravana de mercadores que estavam indo para o Egito. Então eles tiveram a ideia de vender José como escravo, porque além deles iam lucrar com a venda, com a vida do irmão e não o matariam. Então foi o que aconteceu. José chegou no Egito e como escravo, e no Egito foi parar na casa de Potifar. Potifar era um homem muito importante, ele era um comandante, né, da segurança de Faraó. E Potifar, desde o início, ele já observou que existia algo diferente na vida de José. E José realmente, ele era não somente um sonhador, ele sonhava sonhos que Deus tinha para a vida dele. José era um rapaz escolhido por Deus e ele tinha uma missão muito maior do que ele poderia imaginar. E tudo que ele colocava à mão prosperava. Tudo que ele fazia era abençoado. E Potifar começou a observar o comportamento, as atitudes e observou o caráter de José, porque José, desde o poço até chegar ali na casa de Potifar, ele sempre se manteve íntegro, justo, o mesmo
com a essência que ele sempre teve, como um escolhido de Deus. E foi logo que o Potifar então decidiu colocar José como administrador de todos os seus bens, de tudo o que ele tinha. E porque tudo que ele fazia com muita excelência, e isso agradou muito Potifar. Só que Potifar tinha uma esposa, que eu vou chamar ela aqui, eu sempre chamo ela de Patifona, porque ela tentou seduzir José. E ela não conseguiu, porque José resistiu sempre, né, à sua sedução, mas ela armou uma cilada para José. Então ela acusou José injustamente de ter seduzido ela. Numa ocasião, ela também arrancou uma capa que José possuía para usar como prova contra José. E infelizmente Potifar acreditou na esposa e mandou prender injustamente José. Só que José, na prisão, ele continuou sendo o mesmo José de sempre. E não demorou muito para ele também se destacar, e o carcereiro da prisão convidou José para ajudar ele a cuidar de todos os prisioneiros dali. E José se destacou lá na prisão, e foi lá quando um copeiro e um padeiro que estavam presos, que estavam trabalhando para o faraó, tiveram um sonho. E na mesma noite, os dois sonharam algo muito parecido, e eu quero dizer para vocês aqui que a história de José é uma das maiores biografias da Bíblia. E toda essa história você encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37 ao 50. É uma história muito rica em detalhes, e é muito difícil a gente conseguir colocar todos esses detalhes aqui, né? Talvez a gente teria que vir aqui 2 programas, então a gente vai abreviar um pouquinho, mas que você possa ir buscar esses detalhes, que vale a pena, tirando um tempo de leitura dessa história na sua casa. E esses sonhos que esse padeiro e esse copeiro tiveram eram muito parecidos, e eles ficaram apavorados, e José, né, com o dom que recebeu de Deus, revelou para eles os sonhos, que em 3 dias os dois seriam libertos. Só que um seria honrado por Faraó e voltaria a trabalhar com o Faraó, que era o copeiro, e o padeiro seria morto. E foi exatamente o que aconteceu passados 3 dias. Só que José pediu para o copeiro lembrar dele quando chegasse diante do Faraó. E mais uma vez José foi esquecido. Se passou mais 2 anos. E na verdade, gente, nessa época, como eu falei que José tinha 17 anos quando essa história começou, agora José já está com quase 32 anos praticamente, nos conta a história. Então eu imagino que talvez se fosse um de nós, vivendo tudo isso que José viveu, nesses anos todos na prisão, não sei não, eu acho que a gente estaria reclamando muito da vida, né? E não como José estava. E ainda depois que o copeiro foi liberto, mais 2 anos se passaram. E foi quando o próprio Faraó teve um sonho. E o Faraó acordou muito preocupado. E o Faraó sonhou então com aquelas 7 vacas gordas que saíam do rio Nilo e outras 7 vacas magras. Só que as vacas magras comiam as gordas, mas elas não ficavam gordinhas, elas continuavam magras, e isso apavorou o faraó. Ele chamou na época todos os adivinhadores, todos os gurus, magos que existiam, para revelar o sonho que ele tinha tido. E aí foi quando o copeiro lembrou de José. E Faraó mandou chamar José, tirou José da prisão. E José revelou o sonho para Faraó, dizendo que o Egito passaria por 7 anos de grande bonança, de grande fartura, ricas colheitas, de muita fartura. Mas depois viriam 7 anos de muita escassez, de muita fome. E até hoje, se você parar para pensar, né, às vezes a gente se refere a tempos de bonança dizendo, o tempo das vacas gordas. E quando a gente enfrenta tempo de dificuldades, de escassez, a gente diz o tempo das vacas magras, né? E é daí mesmo que vem a origem dessa expressão. Então, e aconteceu exatamente isso que José falou, mas quando José revelou o sonho para o faraó,
Como ele era um rapaz muito inteligente, ele disse para o faraó que ele ia precisar ter alguém, um homem de confiança, um administrador, que pudesse justamente no tempo da bonança construir celeiros, administrar todas as colheitas para quando chegasse a época da fome, da escassez. Então o faraó não pensou duas vezes, ouviu José revelando e pensou, além de me revelar o sonho, esse rapaz me diz tudo o que eu devo fazer. Então é ele mesmo a pessoa indicada para fazer isso. E José, do poço, de escravo no Egito, acusado injustamente, preso, se tornou governador do Egito. E aí a gente vê então uma grande ação de Deus na vida do José e ele sempre se manteve fiel. Como governador do Egito, realmente nos primeiros 7 anos de bonança, ele viajou o Egito todo, ele controlou as colheitas, ele construiu celeiros para armazenar os grãos, né, para o tempo da fome. E quando chegou a fome, então foi que José recebe a sua família, os seus irmãos lá no Egito. Porque no tempo da fome as pessoas vinham até o governador para comprar grãos, para comprar os cereais. E da mesma forma, os seus irmãos, os 10 irmãos na verdade, vieram até o Egito para comprar também o alimento para sua família. E foi quando então José os recebeu, mas eles não reconheceram José. José não era mais aquele menino de 17 anos. Agora, José já tinha cerca de quase uns 40 anos, né? Então, e com certeza com roupas e todas as vestimentas de governador, eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E eu imagino, e você pode imaginar a emoção que foi para José viver esse momento, vendo os seus irmãos, aquele sonho que ele teve, os seus 10 irmãos prostrados diante dele, né? E tentando negociar então a comida. Só que José, ele em momento algum desejou se vingar dos seus irmãos. E nessa história toda aconteceram vários fatos, várias situações, onde José, ele foi perguntando coisas para a família, sem se identificar quem ele era, sem se revelar ainda para os seus irmãos. E aí foi quando ele fez algumas situações acontecerem para que os irmãos pudessem ainda voltar para casa e trazer o irmão mais novo que faltava vir e também o seu pai. Então, nesse fechamento dessa história, quando realmente todos os irmãos estavam diante de José, inclusive ele ofereceu uma refeição para os seus irmãos, mas eles então, sem saber ainda o que estava acontecendo, ele então se revelou para os seus irmãos. Ele contou quem ele era, que ele era José, o irmão que eles haviam vendido como escravo. Vocês imaginem, depois de tantos anos, essa revelação, aquele segredo entre irmãos guardado por tantos anos, né? Porque na época os irmãos chegaram em casa para contar para o pai. Eles simularam que um animal selvagem tinha atacado José e mancharam a túnica de José com sangue e levaram para o pai. E esse foi o segredo que eles guardaram a vida inteira, escondendo do pai a verdade de que talvez o irmão poderia estar vivo. E o pai, Jacó, na época, então, se desesperou muito, viveu um luto conta a história de 40 dias. Então agora eles estão diante desse irmão, né? E ainda faltava o pai vir até eles. E foi então quando tudo aconteceu, toda a família se reuniu e eles ainda pensavam que José estava planejando vingança contra eles. Eles não acreditavam que José simplesmente ia recebê-los assim, ia perdoá-los e não ia acontecer nada de vingança. Mas realmente, quando todos estavam reunidos, inclusive o pai, então José disse para eles que José não iria se vingar, em que momento algum ele pensou em fazer isso, porque José tinha certeza de tudo o que tinha acontecido com ele era um plano de Deus para a vida dele, que se ele não tivesse sido vendido pelos próprios irmãos, ele não teria chegado a ser governador do Egito e, de certa forma, salvado não só a sua família da fome, mas todo o povo do Egito.
Então, fica aí essa história, mas eu quero ainda trazer um detalhe para vocês, que Jacó, o pai de José, ele também teve sérios problemas de relacionamento com o seu irmão Esaú. E no dia, 20 anos depois, quando também Jacó, pai de José, e Esaú, o tio de José, se reencontraram, no dia desse reencontro, onde houve o perdão desses dois irmãos, José era um menino, ainda criança, e estava presente no dia da cena do perdão entre o pai e o tio. E você veja, né, às vezes coisas que acontecem nas famílias por muitos anos, coisas que se repetem, histórias que se repetem, mas eu tenho certeza que aquela cena de perdão ficou gravada na mente de José, e ele não se vingou quando chegou a vez dele, ele perdoou o seu pai, sua família, enfim, todos os seus irmãos, né? E o seu pai, imaginem a emoção desse pai ao ver que o seu filho estava vivo. Que história incrível, abençoada. E quando nós escutamos uma mensagem assim, com certeza a gente fica muito pensativo e procurando entender o quanto Deus nos ama e o quanto Ele pode nos ajudar. E essa história, Ana, ela prefigura, ela encaminha uma mensagem para a nossa vida também, uma saída, uma solução para a nossa vida? Na verdade, quando eu decidi começar a contar histórias de personagens bíblicos, o que me levou a fazer isso era justamente pensar que muitas vezes, além da Bíblia parecer ser um livro tão antigo, né, e as histórias da Bíblia muito mais ainda, às vezes as pessoas têm a ideia de que a Bíblia é um livro muito antigo, coisa do vô, da avó, e que as histórias bíblicas não têm nada a ver com a nossa vida hoje em dia, mas quando nós conhecemos as histórias realmente desses personagens, a gente vê que eles eram gente como a gente, que uma série de situações que aconteciam lá no passado são as mesmas que a gente vive hoje. Tudo se repete, né? Em muitas situações. Tudo acaba se repetindo. Então, o fato, por exemplo, de que na família de José existiam conflitos familiares, existiam a inveja entre os irmãos, os conflitos entre os irmãos, a preferência do pai, e às vezes a gente vive hoje isso muito na nossa sociedade. Filhos, né, uma família com vários filhos, ou às vezes hoje as famílias não são mais tão grandes assim, mas 3, 4 filhos se vão administrar um negócio familiar, cada um tem uma ideia, dali a pouco pelas tantas se foi o negócio familiar, porque existem esses conflitos e que na verdade não são administrados, não são respeitados os pensamentos contrários, e às vezes a gente vê até a situação onde o próprio domínio próprio falta, eu agora falei o próprio domínio próprio, mas é mais ou menos assim, falta ao ponto de que acontecem até tragédias nas famílias. Ali não aconteceu a tragédia de José falecer, de José vir a morrer, porque um irmão mais velho, sensato, né, um intermediador ali, conseguiu, né, apaziguar a situação entre os irmãos, mas poderia ter sido diferente, José poderia ter sido morto. E às vezes, infelizmente, hoje, a gente vê situações, sim, que ocorrem até tragédias em famílias por causa desses conflitos. E nós, ao ouvirmos esta mensagem, queremos agradecer a Deus, porque Ele nos ama e Ele providenciou uma solução para a nossa vida, para a tua vida também. E nesse momento eu quero fazer uma oração com você. Amém? Pai maravilhoso, muito obrigado por esta mensagem que a Ana transmitiu agora aqui no programa Com Fé Possível. Eu te louvo por ter usado ela como um instrumento teu, para tocar em muitos corações, transformando muitas vidas. Obrigado, querido Deus, porque assim como o Senhor tem sido com José, livrando ele de todas aquelas situações difíceis, nesse momento o Senhor também, com o seu poder, está com a mão estendida para ajudar esta pessoa, este homem, esta mulher, que está passando um momento terrível, um momento de doença ou outra aflição. Nós oramos para que a tua mão estendida traga a solução, a bênção, a cura e libertação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ana, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa Com Fé Possível e com certeza nós teremos outros momentos para juntos transmitirmos uma palavra de Deus para o seu coração. Eu também quero deixar aqui na tela o canal onde a Ana tem transmitido muitas mensagens através do YouTube. Qual é o canal, Ana? Deixa aí para o pessoal. É bem fácil, gente. Ana Radeski,
Lá você vai encontrar devocionais diários rápidos, de 1 minutinho e pouco, e algumas dessas histórias que eu tenho contado. Mas eu não posso deixar de dizer aqui mais uma coisa, pastor Edgar, bem rapidinho, que hoje, nos nossos dias, o nosso José é Jesus. Assim como José foi usado por Deus para salvar lá o seu povo, a sua família, o povo do Egito, né, da fome, muitos anos depois, ele, na verdade, ele prefigurou, né, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus que ele enviou para nos salvar. Porque no Evangelho de João, Jesus, ele se apresenta para nós dizendo: eu sou o pão da vida. Então, de certa forma, aquela fome que existiu lá no Egito, hoje é a nossa fome espiritual, onde que Jesus vem justamente suprir, né, essa fome, e que o nosso alimento, né, do nosso espírito deve ser a presença de Jesus nas nossas vidas, porque é aí que nós conseguimos nos conectar com o Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Também queremos reforçar o nosso convite para você participar conosco da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, Rua Sidney Guerra 915. Também está aqui na tela o telefone para você fazer o seu pedido de oração, para você participar conosco. Os cultos são todas as quintas e domingos à noite. O nosso carinho, o nosso abraço a todos que estão nos acompanhando, e que assim como José teve a solução, você também, com fé em Jesus, tenha a saída, tenha a alegria de viver uma vida melhor, com muita fé, confiança e tendo a certeza que quando terminar a nossa jornada aqui na terra, teremos vida eterna com Deus. Obrigado, Ana, e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.